Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Atos, capítulo 9, de versículo 36 a 43, que diz assim: havia uma mulher chamada Tabita, mais conhecida no grego como Dorcas. Esta mulher, ela era uma discipulada do Senhor, onde ela tinha um coração muito rendido para o Senhor, e ela abençoava, ela ajudava as pessoas mais carentes, os mais pobres da época, e também cuidava muito bem das viúvas, fazendo as suas roupas e dando esmolas às pessoas mais carentes, mais vulneráveis da época. E Dorcas ficou doente e veio falecer. E com esse falecimento, as viúvas se compadeceram de Dorcas e também as pessoas os carentes que estavam em vulnerabilidade, que ela cuidava, botaram Dorcas em um lugar reservado, fizeram todos os cuidados para o seu sepultamento, para a sua despedida, e sabendo que Pedro estava em Lida, próximo a Jape, e foram dois homens, e eles, sabendo que Pedro estava próximo à cidade, foram dois homens chamar Pedro para ir visitar, para ir lá orar por Dorcas. E assim esses homens foram, e Pedro logo de imediato veio, atendeu o chamado. E quando Pedro chega na casa de Dorcas, onde ela estava em um lugar reservado, havia muitas viúvas lá chorando e comentando das suas roupas, que Dorcas era uma costureira de famosa e cuidadora das viúvas, aonde agrada o coração do Senhor e também das pessoas mais vulneráveis. E Dorcas, Pedro chegando lá, que pediu, estava lá o ambiente com muita gente, como já falei, e Pedro pediu para que todos se retirassem e ficou a sós com Dorcas, aonde ele pegou e começou a se ajoelhou, botou os seus joelhos sobre o chão e pediu a graça do nosso bom Deus. E Pedro, orando por Dorcas, Dorcas ressuscitou. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, não foi Pedro, mas foi a unção que Pedro carregou. Lembra que Jesus, quando Pedro recebeu uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que não queria mais que Pedro fosse pescador de peixes, mas que fosse pescador de almas. E quando Jesus partiu, pediu para que Pedro cuidasse dos seus, pelo qual Cristo deixou ao mundo, e pediu para que ficasse sobre os cuidados de Pedro. É tanto que Jesus disse: Pedro, Pedro, quero que você cuide das minhas ovelhas. E assim Pedro fez. Mas não foi Pedro, meus irmãos, como eu já falei, não foi Pedro, foi a unção e a graça que o Senhor derramou sobre a vida de Pedro. Porque, meus irmãos, todos aqueles filhos, todos aqueles discipulados, todos aqueles que estão debaixo de uma unção do Senhor, da graça do Senhor, em retidão, com coração puro, ele carrega essa unção do Senhor para que em Cristo Jesus, e uma nova criatura, os milagres venham acontecer, não só nas nossas vidas, mas também na vida daquele irmão, pelo qual a pessoa ora, jejuma, faz oração, faz ciclo de oração, faz corrente de oração, e o nosso Senhor Jesus dá esta graça, o nosso bom Deus dá esta graça
do milagre acontecer. E assim foi com Pedro. Pedro ajoelhou-se, pediu a graça do nosso bom Deus, no nome do nosso bom Deus, no nome de Jesus Cristo, e Dorcas veio a viver, ressuscitou, glórias a Deus. E aqui no verso 40 diz assim, Pedro orou, voltando para a mulher morta, disse, levante-se, Tabita, também conhecida como Dorcas, e ela abriu os olhos. Quando viu Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou a levantar-se, e então chamou os santos e as viúvas. Todos aqueles que estavam lá no momento presente viram a ressurreição, viu Tabita viva de novo. Ou seja, o Senhor faz milagre, mas não foi por Pedro, foi a unção e a graça que o Senhor derramou sobre Pedro. E Pedro ficou com essa unção do Senhor, fazendo milagres também, através da oração, o Senhor usando a vida de Pedro, e os milagres aconteceu, não só de Dorcas, mas também entre outros. E assim o Senhor faz, meu irmão, porque nós, como seres humanos, nós não temos esta capacidade, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e a unção e a graça que o Senhor derrama sobre os seus filhos, o milagre acontece. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, a minha oração eu já quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela direção da palavra, pela palavra direcionada que o Senhor nos ministrou, que a gente venha ter esta graça do Senhor, porque é uma dádiva, é uma graça para todos aqueles que querem, todos aqueles que estão em retidão, todos aqueles que estão em obediência, todos aqueles que estejam com o coração rendido ao Senhor. O Senhor derrama esta graça, não é de um dia para o outro, mas é uma caminhada em Cristo Jesus, para que a gente, em nome de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a gente venha não só para esses milagres acontecer, mas também com o poder em Cristo Jesus de expulsar demônios da vida de pessoas, que o inimigo fica também atribulando através das suas transgressões. Amém? Vou orar para que o Senhor venha nos dar esta sabedoria, venha nos dar esse direcionamento, venha nos dar esta paciência e derramar sobre as nossas vidas essa graça e essa unção. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra, meu Deus, que nós venhamos também ser como aquela mulher, Pai, como Dorcas, que foi uma mulher que abençoava, Pai. Abençoava, tinha um coração bom, um coração ajudador, um coração humilde, um coração cheio da sua graça e da sua misericórdia, aonde também, Pai, ela ajudava e abençoava, fazendo roupas para as viúvas, ó Pai. Ô Senhor, ela também, Jesus, ela abençoava, dando esmolas, como tem aqui na sua palavra, especificando desse jeito, que ela era uma abençoadora, dando esmolas às pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que estavam com suas necessidades, ó Deus. Ela tinha um coração rendido, Pai, a Ti. Ó Pai, era uma serva do Senhor, com um coração gigantesco, meu Deus, com um coração bondoso, com o coração rendido a Ti, Pai. E, Senhor, no momento que ela veio ficar doente, e também tudo já preparado, e ela veio a falecer, Pai, mas com a unção e o poder que o Teu filho, o Teu servo Pedro tinha também, Pai, com a graça e a misericórdia que o Senhor derramou sobre a vida dele, ele veio, atendeu o pedido, atendeu, Pai, aquele socorro no momento, e ele veio, orou em Cristo Jesus,
orou pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da unção que o Senhor derramou sobre a vida dele. Dorcas veio ressuscitar. Ela retomou a vida, o fôlego de vida. Oh, Pai, não foi Pedro, mas foi a unção e a graça que o Senhor deu, foi os seus favores e o seu milagre. Que assim, Pai, nós sejamos como aquela viúva. Também, Pai, que a gente venha carregar a unção que o Senhor derramou sobre a vida de Pedro. E onde a gente também, Pai, onde a gente vá, que a gente venha orar sobre o seu nome, em seu nome, meu Pai. Que a gente venha que esses milagres venham acontecer na vida dos seus filhos amados e queridos, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por essa direção. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Em Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que esta palavra venha ser um direcionamento, venha ser uma luz divina para todos nós, para todos aqueles que querem estar em retidão com o Senhor, para todos aqueles que estejam em obediência ao Senhor. O Senhor derrama sim, meus irmãos, esta graça. O Senhor derrama sim esses favores. O Senhor coloca, meu Pai, essa bênção sobre os seus filhos que querem estar fazendo o ID, levando o ID do Senhor. Então o Senhor nos confia esta graça e essa misericórdia, que através das nossas vidas, o Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor faz os milagres. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Tenha um bom e excelente dia, meus irmãos.